Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Lamentaciones, Eu peço por favor a vocês que abram a Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. capítulo 3. Vamos a leer los versículos 21 al 24. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Lamentações 3, 21 ao 24. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. En el año 1487, Em 1487, el explorador portugués Bartolomé Díaz o explorador português Bartolomeu Dias fue el primer europeo en atravesar por un estrecho en el extremo sur del África, foi o primeiro europeu a atravessar um estreito ao sul da África, tan peligroso que él lo bautizó con el nombre de Cabo de las Tormentas. e esse era um lugar tão perigoso que ele deu a ele o nome de Cabo das Tormentas. Pero cuando Juan II de Portugal se enteró del descubrimiento, Mas quando João II de Portugal soube da descoberta, él decidió rebautizar ese estrecho ele quis dar outro nome a esse estreito, con el nombre que se conoce en el día de hoy, e esse é o nome que nós conhecemos hoje em dia, Cabo de la Buena Esperanza. Cabo da Boa Esperança. Porque él pensaba que a través de ese estrecho podían llegar a las costas de la India. Porque ele achou que através desse estreito eles poderiam chegar à costa da Índia. 10 años más tarde, Vasco de Gama iba a mostrar que Juan de Portugal tenía la razón. 10 anos depois, Vasco da Gama mostrou que João de Portugal tinha razão. Así que aquí tenemos un mismo lugar con dos nombres distintos. Então aqui nós temos o mesmo lugar com dois nomes diferentes. Dos nombres completamente opuestos entre sí. E dois nomes totalmente opostos entre si. El Cabo de las Tormentas, Cabo das Tormentas el Cabo de la Buena e o Esperanza. Cabo da Boa Esperança. Alguien ha dicho que estos dos nombres reflejan, por un lado, las dificultades del viaje, Alguém disse que esses dois nomes, por um lado, refletem as dificuldades da viagem. Cabo de las Tormentas. Cabo das Tormentas. El segundo nombre refleja la esperanza del destino, O segundo nome reflete a esperança do destino. Cabo de la Buena Esperanza. Cabo da Boa Esperança. Así que sin quererlo, Juan II de Portugal nos brindó una buena ilustración de la vida cristiana. Então, sem querer, João II de Portugal nos deu uma boa ilustração da vida cristã. Es la misma lección que nosotros aprendemos de este pasaje en el libro de Lamentaciones. É a mesma lição que aprendemos nessa passagem do livro de Lamentações. Tal como su nombre lo indica, este libro consiste en una serie de 5 poemas de lamentos. Assim como o nome indica, esse livro é uma série de 5 poemas de lamentações. Escrito muy probablemente por el profeta Foi Jeremías, escrito provavelmente pelo profeta Jeremias, luego de la destrucción de Jerusalén de manos del rey de Babilonia, logo depois da destruição de Jerusalém pelo rei da Babilônia, en el 586 antes de no ano Cristo. 586 a.C. Durante muchos años el Señor estuvo llamando a la nación al arrepentimiento a través de sus profetas. Durante muitos anos, Deus esteve chamando a nação ao arrependimento através dos profetas. Pero ellos decidieron cerrar su corazón a la voz de Dios hasta que fue demasiado tarde. Mas eles decidiram fechar o coração à voz de Deus até que foi tarde demais. La devastación de Jerusalén y el cautiverio babilónico fue uno de los episodios más terribles en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. A devastação de Jerusalém e o cativeiro babilônico foi um dos episódios mais terríveis da história da nação de Israel no Antigo Testamento. Si alguna vez ustedes han visto fotos de Berlín Se vocês já viram alguma vez as fotos de Berlim o de la ciudad de Dresde durante la Segunda Guerra Mundial, ou da cidade de Dresde durante a Segunda Guerra Mundial, van a tener una idea de lo que Jeremías estaba experimentando cuando escribió el libro de Lamentaciones. vocês vão ter uma ideia do que Jeremias estava sentindo quando escreveu o livro de Lamentações. Jerusalén y el templo completamente devastados, Jerusalém e o templo totalmente destruídos, niños, adultos destrozados en las calles, crianças e adultos destroçados pelas ruas,
miles llevados al cautiverio a la tierra de Babilonia. Milhares de pessoas levadas ao cativeiro para a terra da Babilônia. En los capítulos 1 y 2 del libro, Jeremías habla de este evento a través de los ojos de la nación. Nos capítulos 1 e 2 do livro, Jeremias fala deste capítulo através dos olhos da nação. Pero cuando llegamos al capítulo 3, el libro se torna muy personal. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, o livro se transforma em algo muito pessoal. Noten lo que dice Jeremías capítulo 3, versículos 1 al 4. Perceba o que diz Jeremias, Lamentações 3, do 1 ao 4. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Quebrou os meus ossos. ¿Se dan cuenta? Jeremías sabía que detrás del poder de los babilonios Vocês percebem que Jeremias entendia que por trás do poder dos babilônicos había un poder infinitamente superior que estaba usando a Nabucodonosor como vara de su castigo. existia um poder infinitamente superior que estava usando Nabucodonosor como a vara para castigar. Era Dios el que al final de cuentas estaba castigando a Israel por su grosera idolatría. Então, no final das contas, era o próprio Deus que estava castigando Israel pela sua grotesca idolatria. Y eso es precisamente lo que causa tanto dolor en el corazón de Jeremías. E isso é exatamente o que causa tanta dor no coração de Jeremias. El hecho de saber que el mismo Dios se había volcado contra O ellos. fato de saber que o próprio Deus estava contra eles. Noten lo que dice el versículo 8 del capítulo 3. Perceba o capítulo 8 o versículo 8 do capítulo 3. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Jeremías sentía que Dios no estaba escuchando sus oraciones. Jeremias sentia que Deus não estava escutando as suas orações. Que Dios se había vuelto de repente en el enemigo número 1 de la Que nación de Deus se Israel. transformou agora no inimigo número 1 da nação de Israel. Vean el versículo 16 Veja o al 18. versículo 16 ao 18. Quebrou com cascalho os meus dentes, abaixou-me na cinza e afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Jeremías está navegando aquí por el cabo de las tormentas. Aqui Jeremias está navegando pelo cabo das tormentas. Pero cuando llegamos al versículo 21, Mas quando chegamos no versículo 21, el panorama cambia abruptamente. o panorama muda totalmente. El cabo de las tormentas se convierte de repente en el cabo de la buena esperanza. O cabo das tormentas se transforma de repente no cabo da boa esperança. Y nos preguntamos qué es lo que ha pasado aquí. E a gente pergunta, o que aconteceu aqui? Porque las circunstancias de Jeremías siguen siendo las mismas. Porque a situação de Jeremias continua igual. Nada ha cambiado, Não mudou nada, pero Jeremías ha cambiado. mas Jeremias mudou. Jeremías ha tomado la decisión de contemplar el panorama a través del carácter de Dios, Jeremias tomou a decisão de olhar o panorama através do caráter de Deus no a través de las e circunstancias. não através das circunstâncias. Así que fue su teología lo que cambió su perspectiva. Então foi a teologia dele que mudou a perspectiva. Mis hermanos, nosotros necesitamos buena teología. Meus irmãos, nós precisamos de boa teologia. Nuestros hermanos en la iglesia necesitan buena teología. Nossos irmãos da igreja precisam de boa teologia. La teología no es para una élite en la iglesia. A teologia não é para a elite da igreja. La teología es para los cristianos. A teologia é para os crentes. Porque es el estudio de la persona de Dios. Porque é o estudo da pessoa de Deus. Y hay al menos 4 grandes verdades en este pasaje E há pelo menos 4 grandes verdades nessa passagem acerca de nuestro Dios acerca do nosso Deus que serán de mucho consuelo cuando tengamos que atravesar por el cabo de las que tormentas. serão um grande consolo quando nós tenhamos que passar pelo cabo das tormentas. 4 poderosas razones para afianzarnos en la realidad 4 poderosas verdades para fincar a nossa vida na verdade. de que a pesar de las turbulencias de la vida, A verdade de que, apesar das turbulências da vida, si somos creyentes, se nós somos crentes, podemos rebautizar esas aguas nós podemos rebatizar, renomear essas águas con el nombre de cabo de la buena esperanza. com o nome de Cabo da Boa Esperança.
La primera razón es que Dios nos ama con un amor que nunca cambia, con un amor que nunca A termina. primeira razão é que Deus nos ama com um amor que nunca muda, que nunca termina. Noten lo que Jeremías le dice a su propia alma. Olha o que Jeremias disse à sua própria alma. Versículos 21 y 22. Versículos 21 e 22. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, Pela misericórdia do Senhor não temos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. porque as suas misericórdias nunca falham. Literalmente nunca decayeron sus bondades. Literalmente, nunca falhou a sua bondade. La palabra que se traduce aquí como misericordia en la primera parte del versículo A palavra traduzida como misericórdia na primeira parte do versículo es un término muy rico en el idioma hebreo. é um termo muito rico no idioma hebraico. Es la palabra hebrea Hesed. É a palavra hebraica hesed. Señala hacia una clase de amor que se encuentra enraizada en el pacto de Dios. É um tipo de amor que está enraizado no pacto de Deus. Podríamos traducir la lealtad al pacto Nós poderíamos traduzir como lealdade ao pacto o misericordia del pacto. ou a misericórdia do pacto. La palabra pacto puede ser traducida en una forma muy sencilla E a palavra pacto pode ser traduzida de uma maneira muito simples, como una promesa de Dios sobre la cual Él jura. como uma promessa de Deus sobre a qual ele faz um juramento. Es una promesa a la que Dios le interpone un juramento. É uma promessa acompanhada do juramento. Dice el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 6 O autor da carta aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 6 que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, refiriéndose a Génesis capítulo que 15, quando Deus fez a promessa a Abraão, referindo-se a Gênesis capítulo 15, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. não podendo jurar por alguém maior que ele, jurou por si mesmo. ¿Se dan cuenta? Dios prometió y Dios juró. Percebem isso? Deus promete e agora Deus jurou. Y dice el autor de la carta, E o autor da carta para que diz por dos cosas imposibles, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tengamos un fortísimo consuelo, tenhamos um consolo fortíssimo. los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Nós que estamos fiados na esperança colocada diante de nós. Mis queridos hermanos, el amor de Dios no depende de sus emociones. Queridos irmãos, o amor de Deus não depende das suas emoções, No depende de qué lado de la cama Él se levanta en ese día. não depende do lado da cama que ele acordou naquele dia. El amor de Dios depende de su voluntad. O amor de Deus depende da sua vontade. Desde antes de la fundación del mundo, Desde antes da fundação do mundo, Dios el Padre hizo un pacto con Dios el Hijo. Deus o Pai fez um pacto com Deus Filho. Dios le prometió al Hijo un pueblo. Deus prometeu um povo ao Filho, Un pueblo que sería el objeto de su amor inmutable. um povo que seria objeto do amor imutável. Y si tú eres cristiano, E se você é um cristão, tú y yo estábamos incluidos en esa promesa. você e eu estávamos incluídos nessa promessa. Dios tomó la decisión de amarnos. Deus tomou a decisão de nos amar. De paso, mis hermanos casados, E meus irmãos casados, es por eso que Dios siempre será nuestro modelo para entender de qué se trata el é matrimonio. por isso que Deus sempre será o modelo para entender o que é o casamento. Las personas del mundo tienen el concepto equivocado de que el matrimonio está sustentado en el amor. As pessoas do mundo entendem, têm um conceito errado de que o matrimônio está sustentado pelo amor. No, 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 es al revés. Mas é o contrário. Es el amor el que está sustentado en el matrimonio. É o amor que é sustentado pelo casamento. Yo debo amar a mi esposa Eu devo amar minha esposa porque el día de la boda yo prometí que lo haría. porque no dia do casamento eu prometi fazer isso. Delante de Dios y delante de los hombres. Eu disse diante de Deus e dos homens. Yo hice una promesa de amarla con amor Eu incondicional. fiz uma promessa de amá-la com amor incondicional. En pobreza y abundancia, Na pobreza e na riqueza, en salud y na enfermedad. saúde e na doença. ¿Tú te acuerdas de ese voto? Você lembra dessa promessa? Porque
Porque el día de la boda uno promete de todo, Porque no dia do casamento a gente promete tudo, pero uno está obligado a cumplir lo que prometió. mas a gente está obrigado a cumprir o que prometemos. Dios nos ama porque Él lo prometió. Deus nos ama porque Ele prometeu. Y por si eso fuera poco, E como se fosse pouco, Él juró por sí mismo que cumpliría su promesa. Ele jurou por si mesmo que iria cumprir a promessa. Es por eso que las misericordias del Señor jamás É terminan. por isso que as misericórdias do Senhor não têm fim. Porque no dependen de ti ni de mí, dependen de Él. Porque elas não dependem de você ou de mim, dependem dele. Ahora, debo hacer una aclaración exegética aquí. Agora eu tenho que fazer um esclarecimento exegético aqui. Hay una pequeña variación en la traducción de la primera línea del versículo 22. Há uma pequena variação na tradução da primeira linha do versículo 22. Algunas versiones lo traducen las misericordias, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Algumas versões traduzem: pela misericórdia do Senhor não temos sido consumidos. Pero otras versiones lo traducen: las misericordias del Señor jamás terminan. Mas outras versões traduzem: as misericórdias do Senhor nunca terminam. La primera versión está relacionando el verbo consumirse o terminar con el pueblo de Dios. A primeira versão une consumir com o povo de Deus. Nosotros no hemos sido consumidos por las misericordias de Dios. É como dizer, nós não fomos consumidos pela misericórdia de Deus. La otra versión A outra versão conecta el verbo con las misericordias del Señor. conecta o verbo com a misericórdia do Senhor. Son las misericordias del Señor las que no se consumen. Então são as misericórdias do Senhor que não podem ser consumidas. Son las misericordias del Señor las que jamás São terminan. as misericórdias do Senhor que não têm fim jamais. El problema es que las dos reflejan una verdad bíblica. O problema é que as duas refletem uma verdade bíblica. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 en adelante, Em Malaquias 3, do 6 em diante, el Señor dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido o consumidos. Senhor diz: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram consumidos. Porque Dios hizo un pacto con Jacob, Israel no podía ser consumida porque Dios prometió preservarla. Porque Deus fez um pacto com Jacó, Israel não podia ser consumido, porque Deus prometeu preservar Israel. Así que esa traducción refleja una verdad bíblica. Então essa tradução também reflete uma verdade bíblica. Sin embargo, y sin ser dogmático al respecto, Porém, sem querer ser dogmático quanto a isso, personalmente pienso que el contexto favorece la segunda traducción. eu pessoalmente penso que o contexto favorece a segunda tradução. Noten cómo concluye el versículo 22. Veja como o versículo 22 conclui. Las misericordias del Señor jamás terminan porque nunca decayeron sus misericordias. As misericórdias do Senhor jamais terminam, porque nunca caem as suas misericórdias. Ahora, esta palabra misericordia en la segunda línea Essa palavra misericórdia na segunda linha es un término hebreo diferente a la de la primera línea é um termo hebraico diferente daquele da primeira linha y debe ser traducido como bondad. e deve ser traduzido como bondade. Las misericordias del Señor jamás terminan porque nunca decayeron sus bondades. A misericórdia do Senhor nunca termina, porque nunca cai e termina a sua bondade. Y esta palabra bondad proviene de un término que significa vientre, señala el vientre de la mujer. E essa palavra bondade vem de um termo que aponta para o ventre de uma mulher. Así como las mujeres cuidan con ternura el fruto de su vientre, Assim como as mulheres cuidam com carinho do fruto do seu ventre, Dios cuida con ternura a todos aquellos que son el fruto de su vientre electivo. Deus cuida com carinho de todos aqueles que são fruto do seu ventre que elege. Nosotros fuimos engendrados por la palabra de Dios. Nós fomos gerados pela palavra de Deus. De modo que estas dos palabras, misericordias y bondades, De forma que essas duas palavras, misericórdia e bondade, apuntan hacia dos realidades del amor de Dios. mostram duas realidades do amor de Deus. La primera, misericordia, resalta su fidelidad al pacto. A primeira palavra, misericórdia, fala da fidelidade ao pacto. Él nos ama porque decidió amarnos, Ele nos ama porque Ele decidiu nos amar, prometió amarnos Ele prometeu nos amar y juró amarnos. e Ele jurou nos amar. La segunda palabra resalta la ternura y compasión de ese amor. A segunda palavra ressalta a ternura e a compaixão deste amor. Su amor es
constante Seu amor é constante y su amor es tierno. a e la o vez. seu amor é ao mesmo tempo terno. Mi hermano amado, Meu amado irmão, mi hermana amada, minha amada irmã, Dios decidió amarte porque decidió amarte. Deus decidiu te amar porque Ele decidiu te amar. No es por algo que haya en ti o en mí, Não é por uma coisa que existe em você ou em mim. fue por el puro afecto de su Foi voluntad. pelo puro afeto da sua vontade. Su amor por ti es eterno, O amor dele por você é eterno, porque no depende de ti, porque não depende de você, depende de Él. depende dele. Pero hay otra razón en nuestro texto para mantener la esperanza en medio de las circunstancias más desesperadas. Mas existe outra razão no nosso texto para manter a esperança em meio às situações mais desesperadoras. Y es el hecho de que Dios renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana. E é o fato de que Deus renova a sua misericórdia e a sua bondade a cada manhã. Versículo 23. Versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Noten el plural aquí, nuevas son cada mañana. ¿Qué son los que son nuevas cada mañana? Perceba o plural aqui, novas são cada manhã. O que é que são novas? Las misericordias y las bondades del Señor. As misericórdias e as bondades do Senhor. Las misericordias y bondades del Señor son constantes, As misericórdias e bondades do Senhor são constantes, pero al mismo tiempo son novedosas. mas ao mesmo tempo elas trazem um ar de novidade. Son constantes porque Él no cambia, São constantes porque Ele não muda, pero al mismo tiempo son novedosas mas ao mesmo tempo elas são novas, porque Dios nos presenta cada día nuevas oportunidades para experimentar su gracia y su favor. porque a cada dia Deus nos dá novas oportunidades para provar sua graça e experimentar o seu favor. Las misericordias del Señor son como el maná, As misericórdias do Senhor são como maná, caen cada mañana, caem todas as manhãs, cada mañana. todas as manhãs. Cada nuevo día Él tiene para nosotros una nueva porción de su gracia. A cada novo dia Deus tem para nós uma nova porção da sua graça. Piensen de nuevo en el amor de los padres hacia su niño recién nacido. Pense novamente no amor dos pais para com o seu filho recém-nascido. Los bebés requieren de mucho esfuerzo y de mucho Os trabajo. bebês dão muito trabalho e requerem muito esforço. Ellos traen una alarma de fábrica Eles têm um alarme que vem de fábrica, cuando tienen hambre então quando tem fome y no hay manera de callarlos. e não tem como calar a boquinha deles. Yo recuerdo cuando nació nuestra hija mayor, Eu lembro quando a nossa filha mais velha nasceu. yo no sé por qué se cogen con levantarse a las 2 de la mañana Eu não sei porquê, elas querem levantar às 2 da manhã, y luego a las 5 aí querem acordar de novo às 5. y ella comenzaba a hacer un ruidito. E ela começava a fazer um barulhinho. Y yo decía, no. Pero no había manera. Mas não tinha jeito. Los niños requieren de mucho esfuerzo. As crianças dão muito trabalho. Lo increíble es que nosotros los padres nos levantamos por la mañana E é incrível como nós, os pais, nos levantamos de manhã y vemos el rostro del bebé e vemos o rosto do neném y experimentamos la misma ternura como si los estuviéramos viendo por primera e vez. temos o mesmo carinho, como se a gente visse pela primeira vez. Así es el amor de Dios. Assim é o amor de Deus. Cada día Dios nos mira con compasión y misericordia. Cada dia Deus nos olha com compaixão e misericórdia. Es un amor que se renueva cada mañana. É um amor que é renovado a cada manhã. No porque las misericordias de ayer fueran defectuosas, Não é porque tinha defeito na misericórdia de ontem, sino porque las misericordias de ayer eran para los problemas de ayer, mas é porque as misericórdias de ontem eram para os problemas de ontem, no para los problemas de não hoy. eram para os problemas de hoje. Así que no os afanéis por el día de mañana, dice el Então Señor, não estejam preocupados pelo dia de amanhã, diz o Senhor, porque el día de mañana traerá su afán. porque o dia de amanhã trará seu próprio cuidado Basta a cada día su propio mal. e basta cada dia o seu mal. Cada día tiene su propia cuota de problemas. Cada dia traz a sua própria cota de problemas. Pero por esa misma razón Dios tiene reservado para nosotros un paquete de sus misericordias Mas por essa própria razão é que Deus tem para nós um kit de misericórdia
misericórdias serán suficientes para enfrentar los problemas de este día. que serão suficientes para enfrentar o problema do dia de hoje. Así que no te afanes por el día de mañana, Então não fique preocupado pelo dia de amanhã, ni quieras que Dios te dé hoy la gracia de pasado mañana. nem queira que Deus te dê hoje a graça que é para depois de amanhã. Algunas personas leen el libro de los mártires de Fox Algumas pessoas leem o livro dos mártires de Fox y de inmediato piensan, si yo tuviera que enfrentar la hoguera, e eles pensam, se eu tivesse que enfrentar a fogueira, ¿yo sería capaz? será que eu poderia fazer isso? Bueno, si tú me preguntas a mí ahora, Se você perguntar isso para mim agora, mi respuesta sería no. minha resposta agora seria não. Pero yo estoy seguro que si tuviera que enfrentar la hoguera, Mas eu tenho certeza que se eu tivesse que enfrentar a fogueira, en ese momento Dios nos daría la gracia. naquele momento Deus me daria a graça. Así que confía más bien Então confie en el hecho de que cada día de tu vida, no fato de que a cada dia da tua vida, el Dios que te salvó de pura gracia en o Cristo Deus que te salvou pela pura graça que há em Cristo, estará al lado tuyo cuidando de ti Ele vai estar do teu lado cuidando de y você proveyéndote las misericordias que vas a necesitar cada segundo e de tu te vida. dando a misericórdia que você vai precisar para cada segundo da tua vida. Nosotros cantamos en las iglesias, oh tu fidelidad. Nós cantamos nas igrejas, ó, tua fidelidade. Lo cantamos uno de estos días aquí en la conferencia. Cantamos um desses dias aqui mesmo na conferência. En la primera línea del original de este himno, escrito por Thomas Chisholm, Na primeira linha desse hino, escrito originalmente por Thomas Chisholm, dice en inglés, no sé cómo dice en portugués, em inglês diz, não sei como diz em português a morning by tradução, morning new mercies I see. manhã após manhã eu vejo as tuas misericórdias. Nuevas misericordias mañana tras mañana. São novas misericórdias manhã após manhã. Así que te puedes levantar mañana Então você pode despertar amanhã y pasado mañana e depois de amanhã y hasta el final de tu e vida até o fim da tua vida con esa confianza. com essa confiança. Porque no habrá un solo día de tu vida en que Dios deje de cumplir esa promesa. Porque não existirá nenhum só dia da sua vida em que Deus deixe de cumprir essa promessa. Nosotros no sabemos qué será de nuestra vida en el día de mañana. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida amanhã. No sabemos las tentaciones que vamos a Nós enfrentar, não sabemos que tentações enfrentaremos, los problemas de salud que vamos a tener. nem os problemas de saúde que teremos. Pero hay una cosa que tú y yo sabemos con toda certeza. Mas há uma coisa que você e eu podemos saber com certeza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Com certeza a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha Salmo vida. 23. Salmo 23. Las misericordias del Señor, dice el texto, nos As perseguirán. misericórdias do Senhor nos seguirão, o texto Dios diz. está más interesado en bendecirte que tú y yo en recibir su bendición. Deus está mais interessado em abençoar a vocês do que eu e você estamos interessados em receber bênçãos. ¿Y sabes por qué nosotros podemos confiar en esa E promesa? sabe por que nós podemos confiar nessa promessa? Por la tercera razón que encontramos en nuestro Pela texto. terceira razão que encontramos no texto. Ya hemos dicho que el amor de Dios nunca termina, nunca cambia. Já dissemos que o amor de Deus não termina nem muda. Ya hemos dicho que Dios renueva sus misericordias y sus bondades cada mañana. Falamos que Deus renova suas misericórdias e bondades a cada manhã. Pero ninguna de esas cosas serían un consuelo Mas nada disso seria um consolo si no fuera por lo que Jeremías dice en el versículo 23. se não fosse o que Jeremias diz no versículo 23. Nuevas son cada mañana, Novas são cada manhã, grande es tu fidelidad. grande é a tua fidelidade. ¿Se dan cuenta del cambio que ha habido aquí? Você percebe a mudança que houve aqui? Jeremías ha estado hablando acerca de Dios, Jeremias esteve falando sobre Deus, pero ahora de repente él está hablándole a Dios mas agora ele está falando com Deus en una exclamación de alabanza hacia Dios. e numa exclamação de louvor a Deus. Repentinamente su teología se ha convertido en doxología. De repente a sua teologia se transforma em doxologia. Mira, mi hermano, si tu teología Olha, meu irmão, se a
tua teologia no te lleva a alabar a Dios, não te leva a louvar a Deus, no te lleva a estar asombrado con Dios, não te faz sentir assombro diante de Deus, tu teología es defectuosa. a sua teologia está com defeito. Si tú no querías saltar de la silla ayer cuando hablábamos acerca, Michael Reeves, acerca de la Trinidad de Dios, Se você não tinha vontade de pular da cadeira quando Michael Reeves falava sobre a trindade divina, y cómo esa Trinidad se presenta claramente en el Evangelio de Jesucristo, e como essa trindade é apresentada claramente no Evangelho de Jesus Cristo, entonces nuestra teología es defectuosa. então a nossa teologia está com defeito. Tenemos que convertir nuestra teología en doxología. Nós precisamos transformar nossa teologia em doxologia. Grande es tu fidelidad. Grande é a tua fidelidade. Esta palabra significa firmeza, Essa palavra significa firmeza, Constância. constância, confiabilidad. confiança, confiabilidade. Nuestro Dios es constante y fiel. Nosso Deus é constante e fiel. Cuando Él promete algo, lo cumple. Quando Ele promete uma coisa, Ele cumpre. No solo porque Él es confiable, Não somente porque Ele é digno de confiança, sino porque nada ni nadie puede impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer. mas porque nada nem ninguém pode impedir que Ele faça aquilo que Ele desejou fazer. Yo puedo hacerte una promesa Eu posso te fazer uma promessa y tener la mejor intención del mundo de cumplirla, e ter a melhor intenção do mundo de cumprir minha promessa, pero un montón de cosas pueden ocurrir que me impidan cumplir mi promesa. mas podem acontecer um monte de coisas que me impeçam de cumprir a promessa. Yo pensaba que iba a llegar aquí el martes en la mañana Eu pensava que ia chegar aqui na quarta-feira de manhã y llegamos el miércoles en la mañana, e chegamos na quinta de manhã. porque nosotros no controlamos las circunstancias, Porque nós não controlamos as circunstâncias. pero a Dios nunca le ocurre eso, Mas com Deus nunca acontece isso. porque Él no solo es veraz, Porque Ele não somente é verdadeiro, sino también soberano y todopoderoso. Ele também é soberano e todo-poderoso. No existe nada ni nadie que pueda frustrar sus planes. Nada nem ninguém pode frustrar os seus planos. Él es absolutamente confiable en todo tiempo y en todas Ele é circunstancias. absolutamente digno de confiança em todo tempo e em qualquer circunstância. Nuestro Dios es fiel en medio de la aflicción. Nosso Deus é fiel em meio à aflição. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Reconheço, Senhor, que os teus juízos são justos e que conforme a tua fidelidade o Senhor me afligiu. Dios es fiel cuando aflige, mis hermanos. Deus é fiel quando aflige, Porque meus irmãos. siempre Él tiene un propósito santo y bueno en cada una de las aflicciones em que Él permite en nuestras Cada vidas. uma das aflições que Ele permite em nossas vidas, Ele tem um propósito santo e bom. Nuestro Dios es fiel en la tentación. Nosso Deus é fiel na tentação. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Não veio sobre nós nenhuma tentação senão humana. Pero fiel es Dios, Mas fiel é Deus, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, que não deixará vocês ser tentados além do que possam resistir. sino que dará juntamente con la tentación la salida. Mas com a tentação Ele também dá o escape. Nuestro Dios es fiel en su propósito de santificarnos. Nosso Deus é fiel no seu propósito de nos santificar. Y el mismo Dios os santifique por completo. O mesmo Deus de paz os santifique Y completamente. todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor E Jesucristo. todo o vosso ser, espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel é aquele que chama, o qual também fará. Algún día tú y yo seremos semejantes al Señor Jesucristo. Algum dia você e eu seremos semelhantes a Jesus Cristo. Mira a tu hermano que está al lado tuyo. Olhe para o irmão que está do teu lado. Mira, si tú pudieras ver a tu hermano como él va a ser cuando sea glorificado, Se você pudesse ver o teu irmão como ele vai ser quando for glorificado, tú serías tentado a adorarlo. você ia ser tentado a adorá-lo. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Porque Padre. os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. Seremos como Jesús, Seremos como Jesus. porque Dios es fiel. Porque Deus é fiel. Nuestro Dios es fiel en perdonar cuando nos arrepentimos.
arrepentimos de Nosso nuestros pecados. Deus é fiel em nos perdoar quando nos arrependemos dos pecados. Primera de Juan 1:9. 1 João 1,9. Si confesamos nuestros pecados, Si- Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e limpar-nos de toda maldade. Ya Cristo pagó por ellos en la cruz. Cristo já pagou pelos pecados na cruz. Y Dios no va a castigar el pecado dos veces. Então Deus não vai castigar o pecado duas vezes. Él es fiel y justo para perdonar Ele é nuestros pecados. fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Nuestro Dios es fiel. Nosso Deus é fiel. Absolutamente fiel. Absolutamente fiel. Cada palabra que sale de su boca se cumplirá. Cada palavra que sai da sua boca se cumprirá. Porque Él no es más o menos fiel. Porque Ele não é mais ou menos fiel. Él es fiel. Ele é fiel. De hecho, nadie puede ser más o menos fiel. De fato, ninguém pode ser mais ou menos O fiel. eres fiel o no lo eres. Ou você é fiel ou você não é. Hay una palabra para los esposos que son fieles a sus esposas el 99% de los casos. Existe uma palavra para os esposos que são fiéis às esposas 99% das vezes. Se llaman adúlteros. Eles são chamados de adúlteros. La fidelidad es un atributo absoluto. A fidelidade é um atributo absoluto. Y nuestro Dios es fiel el 100% E nosso de las veces. Deus é fiel 100% das vezes. Es imposible que Dios sea inconsistente. É impossível que Deus seja Es inconsistente. imposible que Dios se contradiga a sí É mismo. impossível que Deus entre em contradição. Porque Él no puede negarse a sí mismo, dice Pablo. Porque Ele não pode negar a si mesmo, diz Paulo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Céu e terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿tú crees eso? Agora eu pergunto a você, irmão e irmã, você crê nisso? ¿Tú crees que todas las cosas obran para bien para Você aquellos que aman a Dios? acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Para aqueles que são chamados conforme seu propósito? El bien no es tener una mansión, un yate o un jet privado. Bem não é ter uma mansão, um iate ou um jatinho. No, el bien es ser como Jesús. O bem aqui é ser como Jesus. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aos que antes conheceu também predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho. Todas las cosas obran para ese bien, Todas as coisas cooperam para esse bem, para pulirnos y ser como Jesús. para nos polir, para que sejamos como Jesus. Para que nuestro carácter sea hermoso como el Para que carácter o de nosso Jesús. caráter seja bonito como o caráter de Jesus. ¿Tú crees eso? Você acredita nisso? ¿Tú crees que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Você acredita que o nosso Deus suprirá tudo o que nos falta conforme a sua riqueza em glória em Jesus? Dios prometió eso. Deus prometeu isso. Y me llama la atención que Dios no dice en Filipenses 4:19 E me chama a atenção o fato de que Deus não diz em Filipenses 4:19 que Él nos dará de sus riquezas. que Ele nos dará das suas riquezas. No, es conforme a sus É riquezas. conforme as suas riquezas. Si Bill Gates me da de sus riquezas, Se Bill Gates me dá das suas riquezas, pueden ser desde $5 hasta $1 millón. pode ser dos $5 até $1 milhão. Ahora, milhão. si Bill Gates me da conforme a sus riquezas, Mas se Ele me dá conforme as suas riquezas, eso es otra cosa. então é outra coisa. ¿Tú crees que Dios nos dará conforme a sus riquezas en gloria todo lo que nos falta? Você acredita que Deus nos dará conforme as suas riquezas em glória tudo aquilo que falta em nós? Él lo hará porque Él es fiel. Ele fará isso porque Ele é fiel. Y eso nos lleva de la mano a la cuarta y última enseñanza de nuestro pasaje. E isso nos leva o quarto e último ensino dessa passagem. Por cuanto nuestro Dios es amante, es fiel, renueva sus misericordias cada mañana, Porque o nosso Deus ama, é fiel e renova as suas riquezas a cada manhã. Él es todo lo que necesitamos. Ele é tudo o que nós precisamos. Dios es todo lo que necesitamos. Deus é tudo o que precisamos. Vean el versículo 24. Veja o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremías parece estar pensando aquí en lo que Dios dice acerca de los levitas en Números capítulo 18, versículo 20. Jeremias parece estar pensando aqui no que Deus diz dos levitas em Números capítulo
20, Cuando se estaba repartiendo la tierra de Canaán, quando estavam dividindo a terra de Canaã, Dios le dijo a Aarón acerca de los levitas: Deus disse a Arão acerca dos levitas: no tendrás heredad en su tierra, vocês não terão herança na terra, ni tendrás posesión entre ellos. nem terão posses entre eles. Ahora escuchen la razón. Agora escute o motivo. ¿Estaba siendo Dios tacaño con los levitas? Será que Deus estava sendo pão duro com os levitas? ¿Estaba siendo Dios cruel con los levitas? Deus estava sendo cruel com os levitas? No, los levitas se llevaron la mejor parte. Não, os levitas ficaram com a melhor parte. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. Eu serei a sua porção e a sua herança entre os filhos de Israel. Es como si Dios le estuviera diciendo a los levitas: É como se Deus estivesse dizendo aos levitas: cuando lleguen a la tierra de Canaán, quando vocês chegarem na terra de Canaã, no voy a darles nada, eu não vou dar nada a vocês, porque yo seré vuestro todo. porque eu serei o tudo de vocês. La porción que les tocó a los levitas no solamente era suficiente, A parte dos levitas não apenas era suficiente, era demasiado. era muito. Es la misma idea que expresa el Salmo David en el Salmo 16. É a mesma ideia que Davi expressa no Salmo 16. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tú sustentas mi suerte. Tu sustentas a minha sorte. Y ahora David está pensando como si Dios estuviera tomando un cordel y repartiendo la tierra de Canaán. E agora ele pensa como se Deus estivesse esticando uma corda e repartindo a terra de Canaã. Y como Dios es su herencia y su porción, E como Deus é a sua herança e a sua porção, ahora dice David: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos agora ele diz: as cordas caíram sobre lugares deleitosos. y es hermosa la heredad que me ha tocado. E é muito bela a herança que me pertence. Eso es lo que Jeremías tiene en mente. Isso é o que Jeremias tem em mente. Dios es su porción. Deus é a sua porção. Los babilonios podían destruir Jerusalén. Os babilônios podiam destruir Jerusalém. Los babilonios podían destruir el templo. Eles podiam destruir o templo. Pero no podían quitarle a Jeremías lo más valioso, lo más hermoso, lo más maravilloso que él Mas eles tenía. não podiam tirar aquilo de mais maravilhoso e lindo que Jeremias tinha. Porque Dios era su porción. Porque Deus era a porção dele. Y eso es más que suficiente. Isso é mais do que suficiente. Eso es lo que Asaf tuvo que decirle a su alma Isso é o que Asaf teve que dizer à sua alma. cuando sintió el veneno de la envidia corroyendo su corazón Quando ele sente o veneno da inveja corroendo seu coração. al considerar la prosperidad de los impíos. Quando ele pensou na prosperidade dos ímpios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Ele diz: quem tenho eu no céu senão a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. E fora de ti nada desejo na Mi terra. carne y mi corazón desfallecen. Minha carne e meu coração desfalecem. Eso es realismo bíblico. Isso é realismo bíblico. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mas a rocha do meu coração e a minha porção é Deus para sempre. Mi querido hermano, esa es la porción que tú y yo tenemos si Meu querido estamos irmão, en Cristo. essa é a porção que você e eu temos se estamos em Cristo. ¿Es una porción más que suficiente? É algo mais do que suficiente. Y es una porción que nada ni nadie nos puede quitar. E é algo que nada nem ninguém pode nos tirar. El problema que nosotros tenemos tú y yo O problema que você e eu temos es que muchas veces perdemos de vista la realidad de que nuestro Dios es todo lo que é necesitamos. que muitas vezes nós perdemos de vista a realidade de que o nosso Deus é tudo o que precisamos. Y Dios, en su amor y en su bondad, E Deus, no seu amor e na sua bondade, se vale de las aflicciones usa as aflições para librarnos de nuestra idolatría y llevarnos de vuelta hacia Él. para nos livrar da nossa idolatria e nos levar de novo até Ele. Me leía mi esposa ayer en un libro de Paul Tripp
Ontem estava lendo com minha esposa um livro de Paul Tripp que se llama Asombro, que se chama Assombro, que cuando un creyente no está asombrado con Dios, que quando um crente não está assombrado com Deus, inevitablemente se va a asombrar con otras cosas. inevitavelmente vai se assombrar com outras coisas. Y Dios, que sabe que Él es lo mejor que Él puede darte, E Deus, como sabe que Ele é o melhor que Ele pode te dar, muchas veces te va a quitar bienes menores muitas vezes vai tirar de você bens menores para llevarte a disfrutar de un bien infinitamente mayor. para que você possa desfrutar de um bem infinitamente maior. Él mismo. Ele mesmo. Fue para hacer posible que disfrutáramos de esa bendición que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Foi para tornar possível que desfrutássemos essa bênção que o nosso Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz. Dios es la bendición del Evangelio. Deus é a bênção do Evangelho. No es el cielo, Não é o céu, no es el paraíso. não é o paraíso. El cielo sería un infierno si Jesús no estuviera allí. O céu seria um inferno se Jesus não estivesse ali. Cristo murió en la cruz del Calvario para que Dios sea tu porción. Cristo morreu na cruz do Calvário para que Deus seja a tua porção. Jerusalén fue destruida Jerusalém foi destruída en los días de Jeremías, nos dias de Jeremias, pero no fue consumida. mas não foi consumida. ¿Saben por qué? Sabem por quê? Porque Dios había hecho una promesa Porque Deus fez uma promessa de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las familias de de la tierra. que da descendência de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, Incluyendo brasileños. incluindo os brasileiros. Así que la razón por la que Jerusalén no fue consumida fue por amor a ti y a mí. Então a razão por que Jerusalém não foi consumida foi por amor a você e a mim. Porque si Israel desaparecía, esa promesa no podía ser cumplida. Porque se Israel desaparecesse, essa promessa não poderia se cumprir. Así que Dios preservó a su pueblo hasta la venida del Mesías. Então Deus preservou o seu povo até a vinda do Messias. Por amor a ti y a mí. Por amor a você e a mim. Porque Él había decidido amarnos desde antes de la fundación del mundo. Porque Ele tinha decidido nos amar desde antes da fundação do mundo. Él había decidido perdonar nuestros pecados al precio de la vida de su Hijo. Ele decidiu perdoar os nossos pecados e o preço foi a vida do seu Filho. Porque Dios es fiel. Porque Deus é fiel. Y precisamente por eso Él no puede pasar por alto su justicia para perdonar E pecadores. justamente por isso é que Ele não pode ignorar a sua justiça e simplesmente perdoar os pecadores. Porque Él es fiel, su justicia debía ser plenamente satisfecha. Porque Ele é fiel, a sua justiça deveria ser plenamente satisfeita. Y eso fue lo que Él hizo a través de la muerte de su Hijo. E isso foi o que Ele fez através da morte do seu La Filho. cruz de Cristo es la máxima expresión de la justicia, la santidad, el amor y la fidelidad de Dios. A cruz de Cristo é a máxima expressão da justiça, do amor, da fidelidade e da bondade de Deus. Es por causa de Él que todas las promesas de Dios son nuestras. É por causa dele que todas as promessas de Deus são nossas. Porque Él es el receptor por excelencia de todas las promesas de Dios. Porque ele é o receptor por excelência de toda a promessa de Deus. Y nosotros estamos en Él. E nós estamos nele. Y ahora yo te pregunto otra vez. E agora eu pergunto a você outra vez. ¿Puedes tú descansar confiado en el amor y la fidelidad de Dios? Você pode descansar no amor e na fidelidade de Deus, Aun cuando el mundo parece que se está cayendo en pedazos, mesmo quando o mundo parece estar caindo em pedaços, cuando lo que Dios está haciendo no parece tener ningún sentido, quando aquilo que Deus está fazendo parece não ter nenhum sentido para a gente, cuando te llega esa nota del médico diciendo es cáncer, quando chega aquele exame médico dizendo você tem câncer, ¿puedes tú levantar tu voz al cielo con el alma destrozada você pode levantar a tua voz ao céu com a alma destroçada y cantar grande es tu fidelidad? e cantar grande é a tua fidelidade? Porque Dios es fiel cuando estamos en salud. Porque Deus é fiel quando temos saúde Dios es fiel cuando estamos gravemente enfermos. e Deus é fiel quando temos uma doença grave. Dios es fiel en la prosperidad y Él es fiel en la pobreza. Deus é fiel na prosperidade e Ele é fiel na pobreza. Mi hermano, si hay algo que yo quisiera que tú recordaras Meu de irmão, este sermón, se há algo que eu quero que você lembre desse sermão,
es que las circunstancias de la vida no son Dios. é que as circunstâncias da vida não são Deus. Dios es Dios Deus é Deus y Él es bueno e Ele é bom. y Él es E misericordioso Ele é misericordioso. y Él es todopoderoso E Ele é todo poderoso. y Él es sabio E Ele é sábio. y Él es fiel. E Ele é fiel. Él es fiel. Ele é fiel. Si Dios es Dios Se Deus é Deus y nuestras vidas están escondidas en Él por causa de nuestra unión con Cristo, e as nossas vidas estão escondidas nele por causa da nossa união com Cristo, cuando tengamos que atravesar por el cabo de las tormentas, quando nós tenhamos que passar pelo cabo das tormentas, y yo sé que hay muchos pastores aquí, eu sei que tem muitos pastores aqui, los ministros del Evangelio muchas veces navegamos por ese cabo. nós ministros do Evangelho muitas vezes navegamos por esse cabo, Podemos rebautizar el nombre de esas aguas mas nós podemos dar outro nome a essas águas y llamarle el cabo de la buena esperanza. e chamá-las de cabo da boa esperança. Nuestro Dios continuará perdonando nuestros pecados Deus continuará perdoando os nossos pecados, porque Él es fiel. porque Ele é fiel. Nuestro Dios continuará gobernando soberanamente las circunstancias de nuestra vida Nosso Deus continuará governando soberanamente as circunstâncias da nossa vida, para que todas obren para nuestro bien, para que todas elas cooperem para o nosso bem, porque Él es fiel. porque Ele é fiel. Él nos preservará en sus caminos hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Ele nos preservará nos seus caminhos até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte em glória Y transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. e transforme o nosso corpo da humilhação para que seja conforme o corpo, semelhante ao corpo da sua glória, Porque Él es fiel. porque Ele é fiel. Mis hermanos, todo lo que está escrito en este libro, Meus irmãos, tudo que está escrito neste livro, desde Génesis hasta de Apocalipsis, Gênesis a Apocalipse, son palabras fieles y verdaderas. são palavras fiéis e verdadeiras, Porque fueron inspiradas por un Dios que es verdadero y fiel. porque foram inspiradas por um Deus que é verdadeiro e fiel. Este libro es verdad. Este livro é verdade. Todo lo que dice de Dios es verdad. Tudo que ele diz de Deus é verdade. Todas las promesas de Dios que se encuentran en este libro son Todas verdaderas. as promessas de Deus encontradas nesse livro são verdadeiras. Porque nuestro Dios es fiel. Porque o nosso Deus é fiel. Nuestro Dios es santo, justo, Nosso bueno. Deus é santo, justo, bom. Hay una armonía en sus atributos Existe harmonia nos seus atributos. que no permiten de ninguna manera que Dios mienta. E essa harmonia não permite que Deus minta. Él es un Dios verdadero y fiel. Ele é um Deus verdadeiro e fiel. Por eso quisiera concluir Eu gostaria de concluir con una de las doxologías más hermosas de la Biblia. com uma das doxologias mais lindas da Bíblia. Y aquel que es poderoso Ora, aquele que é poderoso para guardaros sin caída para vos guardar de tropeçar y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, e apresentá-los irrepreensíveis com grande alegria perante a sua glória, al único y sabio Dios, ao único e sábio Deus, nuestro Salvador, nosso Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. seja glória, majestade, domínio, poder, agora e para sempre. Amém. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, nosotros queremos darte muchas gracias Pai, nós queremos te agradecer muito por habernos revelado en tu palabra por ter revelado na tua palavra que tú eres un Dios confiable y que o fiel. Senhor é um Deus digno de confiança e fiel. Señor, nos pueden quitar todo, Deus, podem tirar tudo da gente, pero nadie puede quitarnos el hecho de que tú eres nuestra porción. mas ninguém pode tirar o fato de que o Senhor é a nossa Y porção. nos gozamos en declarar, oh Señor, E nos alegramos em declarar isso, que Senhor. las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos. Que as nossas fronteiras caíram em lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que E nos a ha tocado. nossa herança é maravilhosa.
Tú eres hermoso, O Señor. Senhor é formoso, Tú Senhor. eres nuestra riqueza. O Senhor é a nossa riqueza. Tú eres nuestro todo. O Senhor é o nosso tudo. Oh Dios, perdónanos. Ó Deus, nos perdoe. Perdónanos, Señor, cuando hemos quitado la vista de ti. Nos perdoe por ter tirado a visão do Senhor. Perdónanos, Señor, cuando hemos dejado de asombrarnos de ti. Perdoe-nos porque a gente deixou de sentir admiração, assombro diante de Ti. Y hemos comenzado a asombrarnos por las cosas creadas por ti. E começamos a nos assombrar diante de coisas criadas por Ti. Oh, perdónanos. Perdoa-nos. Oh, abre nuestros ojos. Abre os nossos olhos. Concédenos ver la hermosura de Jesús. Nos conceda ver quão formoso é Jesus. Que Él sea nuestro deleite. Que Ele seja o nosso deleite. Que Él sea el objeto de nuestra Que adoración. Ele seja o objeto da nossa adoração. Oh, que a ti y solo a ti sea toda la gloria, E que a Ti, somente a Ti, seja toda a glória. el imperio, O império, la majestad, a majestade, por los siglos de los siglos. pelos séculos dos séculos. Amén. Amém.